1 Coríntios 3, a partir do verso 1, que diz assim, 1 Coríntios 3, a partir do verso 1. Eu, porém, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, e sim como a carnais, como a criança em Cristo. Leite vos dei a beber, não vos dei alimento sólido, porque ainda não podeis suportá-lo, nem ainda agora podeis, porque ainda sois carnais. Porquanto, havendo entre vós ciúmes e contendas, não é assim que sois carnais e andais segundo o homem? Quando, pois, alguém diz, eu sou de Paulo, e outro, eu de Apolo, não é evidente que andais segundo os homens? Quem é Apolo? E quem é Paulo? Servos por meio de quem crestes, e isso conforme o Senhor concedeu a cada um. Eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento veio de Deus. De modo que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Ora, o que planta e o que rega são um, e cada um receberá o seu galardão, segundo o seu próprio trabalho, porque de Deus somos cooperadores, lavoura de Deus, edifício de Deus sois vós. Amém? Queridos, o apóstolo Paulo, ele vem falando à igreja de Corinto, onde ele destaca a importância do crescimento e do discipulado. Pois bem, quando uma criança nasce, os pais esperam naturalmente que essa criança desenvolva naturalmente e num determinado momento ganhe o seu próprio rumo. Não é assim? Pois bem, o período pós-Segunda Guerra Mundial ficou conhecido como os Baby Boomers, ou seja, todos aqueles que nasceram naquele momento, logo ali, pós-Segunda Guerra Mundial, são os indivíduos que ocupam hoje os postos de liderança no mundo inteiro. Mas nós vivemos o momento dos chamados nem, ou seja, são indivíduos que nem trabalham e nem estudam, indivíduos com 25, 30, 40 anos, que não fazem nada e não sabem exatamente o que querem da vida, não sabem que rumo tomar. Interessante que eu li uma matéria da UOL esta semana de uma nova modalidade, ou seja, jovens na casa dos seus 25, 30 anos que estão comprando roupa de bebê e eles usam chupeta, eles colocam o dedinho no dedo como nenê e fazem até ensaio fotográfico. E aí a matéria falou como sendo uma grande coisa, nova modalidade entre os jovens, etc. Ora, meus queridos, indivíduos que simplesmente não cresceram, não desenvolveram como talvez os pais esperassem. E aí é interessante que o apóstolo Paulo fala dessa mesma perspectiva de indivíduos que não cresceram. No entanto, o apóstolo Paulo está tratando aqui a respeito da fé, a respeito da maturidade espiritual. O apóstolo Pedro, em um dado momento, ele fala para a igreja: antes crescei na graça e no conhecimento de Cristo Jesus. O que é que se espera de uma pessoa que abraça a fé cristã, que num primeiro momento é neófita, que num primeiro momento é nova na fé, cresça, desenvolva, ganhe robustez, ganhe maturidade. Mas aí o apóstolo Paulo, ele diz que num dado momento esteve com aqueles irmãos, e aí até pela
pouca experiência espiritual, o apóstolo Paulo não tratou com aqueles irmãos a respeito de coisas profundas, de coisas robustas, mas ele diz que deu leite para aqueles irmãos, ou seja, o básico, o simples, o necessário para aquele momento. No entanto, ele diz que o tempo passou e ainda assim não era possível dar para aqueles irmãos um alimento sólido, porque eles não adquiriram o desenvolvimento necessário. Sim, isso é muito interessante, porque imaginemos uma criança que num primeiro momento ela é alimentada só pelo leite materno, e é assim por diversos meses, até que os pais começam a introduzir um alimento sólido. Daí o intestino dessa criança vai começar a se preparar para um alimento mais forte, mais consistente, tá? O que vai proporcionar o seu desenvolvimento. E aí, meus queridos, meus nobres irmãos, à medida em que o povo de Deus é edificado e cresce, unido em santidade e amor altruísta, os crentes aprimoram a capacidade de ministrar disciplina e estimular o discipulado. Quando você prescruta a vida de uma igreja, percebe que o crescimento de seus membros pode evidenciar-se de muitas maneiras diferentes. Daí você olha a característica daquela igreja, o perfil daquela igreja, e você dirá se é uma igreja madura ou se é simplesmente uma igreja imatura. E quais são alguns desses indícios, afinal de contas? Pois bem, um número crescente de membros sendo chamados a missões evidenciam uma igreja madura, uma igreja que está exatamente da forma como foi pensada pelo Senhor. E aí nós precisamos insistir que missões não se faz só em agosto, mas missões se faz todo ano e o ano inteiro. Porque o ano inteiro existem almas a ganhar. Daí a igreja ora por missões, a igreja manda missionários e a igreja sustenta missionários. E o fato de a igreja pensar em missões o tempo todo significa que ela está em obediência ao Senhor. Significa que esta igreja é uma igreja madura, sobretudo porque ela não pensa só num grupo local, mas ela pensa naquelas pessoas que precisam ser alcançadas lá do outro lado. E de repente cá estamos e não temos o chamado para ir, de repente, para a Etiópia e para algum país na Europa, e de repente para o continente oriental, mas aí você dá lá a sua oferta missionária, e alguém que tem um chamado de Deus para ir lá, ganha as condições necessárias para fazer aquilo que você não pode fazer. Mas você faz missões quando você dobra os seus joelhos para orar pelos missionários e pelo campo. E você faz missões quando você dá a sua oferta missionária. Quando a igreja tem esta visão voltada para missões, significa que é uma igreja madura. E aí, claro, me vem outra coisa à memória, eu preciso só voltar um pouquinho, para dizer que missões não se faz só missões transculturais, ou seja, em outros países, pois existem também necessidades em seu país. Assim como nós temos o departamento missionário da igreja e temos missionários espalhados em várias partes do nosso país. E você, quando você ora, quando você investe e quando são levantados em nosso meio pessoas para ir a estes campos, significa que a igreja está pensando em missões, a igreja evidencia maturidade. Pois bem,
um outro aspecto que nós podemos destacar: reuniões informais entre os membros da igreja, caracterizadas por conversas espirituais. Isso é muito interessante, porque eu tenho dito e repito que que a igreja não é só aquele momento onde os irmãos se reúnem no domingo pela manhã e à noite e em algum dia da semana. Não. A igreja, a comunhão, o corpo de Cristo tem uma dinâmica permanente para além culto. Isso é muitíssimo interessante, porque imaginemos que algumas irmãs têm o hábito de fazer o chá da tarde em pelo menos, por exemplo, um dia do mês. Então as irmãs marcam e elas vão simplesmente tomar um chá, bater uma conversa, orar junto. Como isso é salutar para a igreja, como isso fortalece o corpo de Cristo. Isso é muito interessante. O bom hábito de fazer visita um ao outro, de repente marca e diz: olha, tal dia eu estou indo aí, ok? Vem aqui, aproveita e a gente toma um chá da tarde junto, a gente aproveita e almoça junto. Isso é muito importante e contribui para o fortalecimento da igreja. Sabe por quê? Porque a igreja, enquanto igreja local, ela passa por uma dinâmica de altos e baixos. E se a igreja ela cria uma base de sustentação permanente, nos momentos alegres essa igreja estará junto, nos momentos difíceis essa igreja também estará junta, porque ela tem base, porque ela tem uma boa sustentação. Nisto a igreja evidencia maturidade. Isso é muitíssimo importante, isso é fundamental. Eu fui diácono durante alguns anos e a comunidade da qual eu participava, que é uma boa igreja até hoje, as pessoas gostavam muito de conversar depois do culto. E aí terminava lá o culto no domingo à noite e dava 9h30, 10h30, quase 11 horas, e as pessoas continuavam conversando. Aí eu e os outros diáconos, nós começávamos a desligar as luzes aos poucos. Aí as pessoas diziam: os diáconos estão mandando a gente embora. As pessoas queriam ficar lá, era tão gostoso, tanto papo, tanta coisa para conversar. E como isso é saudável para a igreja, como isso é importante. Dali saem amizades para a vida inteira, assim como eu tenho até hoje bons amigos que construí lá no período da adolescência, lá na igreja. E aí tem até amigo que era amigo na adolescência, fomos para o seminário juntos e estamos no ministério juntos e somos bons amigos até hoje. Isso não é precioso? Isso não é rico? Sim, sem dúvida alguma. O sábio Salomão diz assim: em todo o tempo ama o amigo, e na angústia se faz um irmão. Sim, então é importante você fazer boas amizades, porque num dado momento você vai precisar ajudar alguém, ou num determinado momento você precisará da ajuda de alguém, e isso é um processo construído. E a igreja serve a este papel. Eu digo sem dúvida alguma, sem medo de errar, as melhores amizades que eu tenho até hoje foram construídas dentro da igreja. Tenho também outros amigos e bons amigos fora da igreja, mas as melhores amizades que eu construí foram construídas dentro da igreja. Eu lembro que num dado momento a igreja ia fazer um chamado retiro espiritual, e aí naquele momento, naquele período, eu queria só ficar em casa. Era um grande feriado e eu queria ficar em casa. E os meus amigos da igreja
os jovens foram até mim em um grupo e disseram: Givaldo, se o problema é financeiro, não tem problema, nós vamos pagar para você, mas queremos que você vá conosco. Isso é amizade. Isso é amizade. E nós precisamos entender isso. Pois bem, queridos, o nosso foco tem que permanecer na fidelidade e no verdadeiro ritual da igreja. Sim, trabalhar para promover o discipulado é outra marca da igreja saudável. Sim, o que isso significa? O que isso significa? A igreja precisa não só preocupar-se em, de repente, alargar as suas estacas, em expandir, mas ela precisa cuidar dos seus. Assim que funciona. Irmãos, deixa eu dizer uma coisa aqui para vocês. Quando um indivíduo recebe o evangelho, ele chega cheio de problemas, cheio de dificuldades, não é assim? Às vezes cheio de vícios, às vezes com problemas relacionais profundos. E agora essa pedra bruta precisa ser lapidada. E a igreja tem um importante e fundamental papel neste processo. E aí a igreja vai caminhar, esse indivíduo vai levantar, vai cair, né, etc. Vai dar indícios de que não vai para frente. E a igreja está lá trabalhando, a igreja está lá acompanhando. E de repente, quando se imagina que aquela pedra bruta não tem jeito, começa a ganhar formas, começa a ficar bonito. E aí agora fica uma coisa bonita de se ver quando você vê um membro ativo, às vezes tem dons, e começa a utilizar esses dons para abençoar o corpo de Cristo. Isso é maravilhoso, isso é discipulado, e a igreja precisa desempenhar este papel. A igreja, ela evidencia imaturidade quando ela deseja receber apenas indivíduos prontos, que está ali formatadozinho, do jeito que a igreja imagina. Este não é o papel da igreja, mas pelo contrário, a igreja é aquela que é um instrumento nas mãos de Deus para abençoar a vida dos indivíduos. E nós precisamos entender que isso é trabalhoso. É como criar filho, não é? Às vezes ensina-se a coisa certa 1000 vezes no dia. Ou não? Não é assim, não faz assim, não vai por aí, etc. Às vezes o pai, a mãe cansa e fala: não aguento mais de ensinar, parece que não entra na cabeça, e vai. Mas chega num determinado momento em que aquilo começa a funcionar, os resultados começam a chegar, e aí conclui-se que toda a canseira, que toda a fadiga valeu a pena. Falou: poxa, valeu a pena. A igreja precisa fazer isso. A igreja precisa empregar esforços nesse sentido, porque isso evidencia a sua maturidade. Pois bem, o apóstolo Paulo está falando aqui com uma igreja imatura. Verso de número 1. Observe vocês aí. 1 Coríntios 3, verso 1. Eu, porém, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, e sim como a carnais, como a crianças em Cristo. Observe que coisa interessante. Aquela igreja, aquelas pessoas chegaram com pecados na igreja, elas abraçaram a fé, mas até então elas não abandonaram as antigas práticas. Mas Paulo não trata essas pessoas como descrentes. É por isso que nós temos que tomar muito cuidado ao olhar esta ou aquela inclinação de alguém e dizer assim: você não é crente. Cuidado, Deus não te pôs como juiz, Deus não te constituiu como juiz, Deus não te deu o livro da vida para você sair classificando quem está nele ou quem não está.
Então você precisa tomar muito cuidado, porque muito embora algumas práticas de alguns indivíduos possam dar indícios de que não é convertido, você não pode simplesmente ser taxativo e dizer você é crente e você não é crente. Deus não te deu esta atribuição. O teu papel é pregar o Evangelho e ser instrumento nas mãos de Deus para a vida dos indivíduos. De maneira, meus queridos, meus nobres, que o apóstolo Paulo diz que a postura daqueles irmãos era a postura infantil. E uma das maiores evidências de infantilidade é o legalismo, é o farisaísmo, é a hipocrisia. Quando você cria um conceito irreal na sua mente, que nem você mesmo alcança, e você quer impor ao outro. Isso é evidência de imaturidade. E a igreja aqui de Corinto, de acordo com a descrição feita pelo apóstolo Paulo, assume uma postura de imaturidade. E é possível encontrarmos, sim, comunidades inteiras que são imaturas. E quando se lida com indivíduos imaturos, é extremamente cansativo e desanimador, porque você precisa estar pisando o tempo todo em casquinha de ovos. Você não pode confrontar os indivíduos devidamente, porque vira uma coisa. Mas aí o apóstolo Paulo continua, verso de número 3 diz o seguinte, verso de número 3: porquanto, havendo entre vós ciúmes e contendas, não é assim que sois carnais e andais segundo o homem? Sim, o apóstolo Paulo diz que essa igreja é imatura, porque ela está mergulhada no ciúme, ela está mergulhada na contenda. Alguns grupos, irmãos, são doentes, isso mesmo, doentes. Indivíduos que não conseguem se unir pelo propósito maior, que é a cruz de Cristo. Mas que é exemplo deste grupo aqui, evidencia um adoecimento e fica aquele negócio que não avança, que não faz bem, porque o ambiente é adoecido, porque os indivíduos são adoecidos, evidenciando dessa forma que são profundamente imaturos, que não adquiriram a robustez necessária, a ponto de que o que os una seja muito mais forte, muito mais profundo do que aquilo que os separa. Eu posso pensar diferente de você, sim ou não? Você pode pensar diferente de mim. Podemos não concordar a respeito deste ou daquele aspecto. Eu posso olhar para essa cadeira e dizer assim, ela é laranja. E você dizer assim, você está equivocado, você está daltônico. Coloque os seus óculos, pois essa cadeira é vermelha. E assim vamos no embate. Mas, e daí? O que isso vai mudar na sua essência? Nada. A cadeira continua sendo cadeira e cumprindo o seu propósito, que é sentar-se. Mas na medida em que você achar que eu pensar que essa cadeira é laranja, ela perde o seu propósito, pronto, a coisa perdeu o verdadeiro sentido. E às vezes, alguns indivíduos pensam assim. Eu lembro de um pastor narrando uma história, e me vem à mente agora, e ele disse o seguinte, que havia uma determinada igreja que tinha uma cadeira ali na porta, ali bem na entrada. E aí
Dava-se a impressão de que quem sentasse naquela cadeira tinha autoridade máxima naquele local. E aí foi, moral da história. A igreja rachou por causa daquela cadeira. E o pastor se indispôs e disse: a partir de hoje não tem mais cadeira aqui. Mandou dar um fim naquela cadeira que tornou-se uma maldição para aquele lugar. O que é isso? Imaturidade. De maneira, queridos, que o apóstolo Paulo diz que há naquele meio ali ciúmes e contendas. Por quê? Porque os indivíduos não estão devidamente focados no objetivo principal, que é Cristo, que é a glória do Senhor, que é crescer na graça e no conhecimento, que é ser um instrumento nas mãos de Deus para abençoar a vida de tantos outros. Pois bem, o verso de número 7, o apóstolo Paulo diz assim, 1 Coríntios 3:7, diz assim: de modo que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. E isso porque um pouquinho antes, o verso de número 5, o apóstolo Paulo diz que os pregadores são apenas servos por meio de quem o Senhor dá o crescimento à igreja. Eu plantei, Apolo regou, porém o crescimento vem de Cristo. Havia uma divisão ali no meio daquela igreja, onde alguns diziam que o apóstolo Paulo, no púlpito, ele não era muito forte, tá? Mas que ele era mais persuasivo, mais convincente apenas na escrita. Havia um pensamento de que Apolo, sim, aquele era um excelente orador, aquele sabia falar bem. Mas havia ainda um outro grupo que dizia: nós não somos nem de Apolo nem de Paulo, nós somos de Cristo. Aí você diz assim: uau, estes sim estão no caminho certo. Não, eles diziam assim: nós somos mais espirituais porque nós somos de Cristo. Olha só como aquilo que pode ser bênção pode tornar-se um caso de pecaminosidade no meio da igreja. Daí o apóstolo Paulo diz: vocês estão equivocados, porque os pregadores, os pastores são apenas instrumentos nas mãos de Deus. Daí Paulo questiona: foi Paulo que morreu por vocês na cruz? Teria sido Apolo? Não, de forma nenhuma. Eu plantei, Apolo regou, porém o crescimento vem de Deus. Não há glória no homem, não há glória no ser humano, a glória é de Deus. Por melhor que seja um pastor, ele é apenas um instrumento nas mãos de Deus. Ele pode desempenhar bem a sua função pela graça, pela misericórdia de Deus, pela ação do Espírito Santo. Ele dá a palavra que a igreja necessita, ele pastoreia, ele cuida do rebanho de acordo com a direção do Espírito Santo. Mas pode acontecer, como aqui, dos crentes se equivocarem, a ponto de colocarem líderes no pedestal. E aí alguns líderes, se não estiverem devidamente focados, eles aceitam esse tributo, essa glória dos homens. Daí está a derrocada, daí está a destruição do indivíduo. Porque todo louvor e toda glória devem ser dados tão somente ao Senhor. Precisamos crescer como líderes, precisamos crescer como liderados, precisamos entender que somos um corpo e que esse corpo precisa de sustância, que este corpo precisa dos devidos nutrientes para que se desenvolva. Vamos imaginar aí uma planta, de repente você coloca uma planta lá na frente da sua casa, no quintal,
E aí você observa que essa planta simplesmente não está desenvolvendo. Aí você diz, já era para estar bem maior, mas está raquítica. O que você faz? Você vai tratar o solo. De repente você vai conversar com um especialista para tratar a própria planta, porque não está desenvolvendo como deveria. Às vezes, alguns grupos, algumas igrejas precisam ser tratadas aos pés da cruz, onde os indivíduos precisam chorar os seus pecados. Meu irmão, minha irmã, somos diferentes, mas tem um propósito maior que nos une: Cristo, a cruz. E portanto, na cruz, as nossas diferenças devem ser vencidas. É assim que a igreja evidencia a maturidade. Mas quando a igreja assume uma postura de nós e eles, grupinhos, isso evidencia a imaturidade da igreja. É isso que o apóstolo Paulo está denunciando aqui, onde ele exorta a igreja para que a igreja se recomponha e de fato ganhe a devida robustez que é necessário para a igreja. A igreja é a agência missionária no reino, mas a igreja não vai ganhar almas se ela está adoecida. Ela não tem forças nem para ela mesma. Como ela terá as condições necessárias para ganhar outros? E se porventura ela conseguir produzir alguma coisa, ela vai produzir também doente. Porque aqueles que chegam, já chegam tomando um dos lados. Vai fazer parte do grupo que conseguiu atrair. Irmãos, meus nobres irmãos, a igreja foi chamada e separada pelo Senhor para ser bênção. A igreja foi chamada e separada pelo Senhor para ser um corpo saudável, cuja cabeça é Cristo. E somos o corpo devidamente ajustado. Temos habilidades diferentes. O apóstolo Paulo pergunta: já pensou se todo o corpo fosse olho? Se todo o corpo fosse orelha? Não, não é assim. Mas aí eu tenho as minhas habilidades, você tem as suas, e juntos formamos um corpo devidamente ajustado, que é uma bênção e que é um canal de bênção para tantos outros. E é assim que tem que ser. Que o Senhor, na sua graça e misericórdia, fortaleça a sua igreja. Que o Senhor, na sua graça e misericórdia, nos dê as condições necessárias para sermos o corpo através do qual o Senhor é glorificado. Seja você bênção e seja você o instrumento através do qual o teu irmão é abençoado. Seja você o instrumento através do qual vidas são alcançadas, e tudo para o louvor e glória do Senhor. Amém?